Senhoras e senhores, muito boa noite. É um prazer tê-los aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Por proposição deste deputado, apresentei em plenário requerimento para a realização dessa sessão solene, o que foi aprovado por unanimidade. E pediu-me, então, o senhor presidente desta Casa, que no dia de hoje pudesse estar aqui para presidir essa sessão solene, em homenagem à Força Expedicionária Brasileira. Então, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial. Convido para compor a mesa de autoridades as seguintes pessoas que passo a nominar. Sua Excelência, o senhor General de Brigada Gelson de Souza, comandante da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. Também convido para fazer parte da mesa o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Emerson Fernandes, neste ato representando Sua Excelência, o senhor Governador do Estado de Santa Catarina. Fique à vontade, Coronel. Também convido o comandante da Capitania dos Portos de Santa Catarina, capitão de mar e guerra, Christian Modesto de Rezende. Também convido o comandante da Base Aérea de Florianópolis, coronel aviador João Paulo Gomes Lima da Silva. Ainda o coronel Luiz Henrique Vig Teixeira, comandante do 63BI, 63º Batalhão de Infantaria. E também convido para fazer parte da mesa a senhora Clélia Maria Creuch Andrade, presidente da Associação Nacional dos Descendentes e Amigos da Força Expedicionária Brasileira de Florianópolis, ANDAFEB. Sejam todos bem-vindos. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão especial foi proposta, como disse, por este deputado e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem à Força Expedicionária Brasileira pela passagem dos 80 anos do Dia da Vitória. Neste momento, teremos a interpretação do hino nacional, composição de Francisco Manuel da Silva e de Osório Duque Estrada, pela Banda de Música da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, sob a regência do mestre primeiro-tenente Maurício José Glauberger.
Senhoras e senhores, faço o registro das seguintes autoridades. Coronel Marcos Nunes, chefe do Estado-Maior da 10ª Brigada de Infantaria. Coronel Ana Paula Villanova, Câmara Salim Sacker, diretora do Hospital de Guarnição de Florianópolis. Tenente-Coronel Reginaldo Blaskowski, assessor parlamentar de Relações Institucionais do Comando da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, uma pessoa que eu aprendi a conhecer e me tornei amigo dele. Capitão de fragata Alan de Freitas, neste ato representando o comandante da Escola de Aprendizes Marinha de Santa Catarina, que ela é encarregada do Núcleo de Assistência Social, primeiro-tenente Ana Quadros. Também capitão do Corpo Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina, Ian Trisca, neste ato representando o comandante-geral, coronel Fabiano de Souza, superintendente do Patrimônio da União de Santa Catarina, Juliano Luiz Pinzeta. O defensor público, Tiago Queiroz da Costa, neste ato representando o defensor público-geral, Tiago... Desculpe, aqui é raro. O defensor... em exercício, tá? O Ronaldo deve estar, desculpe. O defensor público-geral é o Ronaldo, mas deve estar de licença, então o Tiago está substituído neste ato. Também o perito criminal Lucas Neto, neste ato representando a excelência senhora perita-geral da Polícia Científica do Estado de Santa Catarina, Andressa Fronza. Também o doutor Vitor Malheiros, representando a OAB de Santa Catarina. Presidente do Marco da Criança e do Adolescente, Evandro Dalmolin. E também o assessor parlamentar Marcos Soares de Vargas, neste ato representando a deputada federal Daniela Rainer. Sejam todos bem-vindos. Cumprimentar também a imprensa e todas as senhoras e senhores telespectadores da TVA de Santa Catarina. Em razão de ser o proponente dessa sessão solene, eu vou ocupar a tribuna para fazer o meu discurso de boas-vindas a todos vocês. Mais uma vez, meu boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma honra a Assembleia Legislativa de Santa Catarina receber as Forças Armadas aqui devidamente constituídas no nosso Estado. Sejam bem-vindos. E também, evidentemente, com a presença do Comandante-Geral da Polícia Militar, o coronel, que é a Força Auxiliar do Exército. Então, sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar de forma muito respeitosa, mais uma vez, o coronel de brigada, o general de brigada Gelson de Souza, que é o comandante da 14ª Brigada de Infantaria, cumprimentar o coronel Emerson Fernandes, que é o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, que muito nos orgulha, a nossa polícia, a briosa Polícia Militar, que recém completou 190 anos de existência, como ano passado essa Assembleia também comemorou 190 anos de existência. E neste ato, o coronel Emerson representa o governador de Santa Catarina. Também o capitão de mar e guerra, Cristian Modesto de Rezende, comandante da Capitania dos Portos de Santa Catarina, o comandante da base aérea de Florianópolis, o coronel aviador João Paulo Gomes Lima da Silva, também o comandante do 63º Batalhão de Infantaria, o coronel Luiz Henrique Vixe Teixeira, e também a senhora Clélia Maria Creuchi Andrade, que preside a Associação Nacional dos Descendentes e Amigos da Força Missionária Brasileira, seccional de Florianópolis. Então, sejam todos bem-vindos. Para mim, uma honra muito grande de estar no dia de hoje, ocupando essa tribuna para prestar essa homenagem ao Exército, à Marinha e Aeronáutica. E esta sessão solene marca os 80 anos do Dia da Vitória e também é uma homenagem aos soldados catarinenses que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Mas por que o deputado Marcos Vieira solicitou essa sessão solene? O que o deputado Marcos Vieira
tem a ver com a Força Expedicionária Brasileira e com os soldados das Forças Armadas. Basicamente, tenho 3 motivos fundamentais que levaram a solicitar esta homenagem. O primeiro é que precisamos reverenciar quem deu a vida para permitir que nós, 80 anos depois dessa terrível guerra, vivamos uma democracia. Sabe-se lá o que teria acontecido se as forças aliadas não tivessem derrotado um dos maiores símbolos da opressão, da violência da era, que era Adolfo Hitler. Imaginem todos vocês o que poderia ser do mundo atual, que também já é conturbado, mas poderia ser bem pior. Ainda temos a democracia e dela precisamos cuidar constantemente. Por isso, imaginem vocês, quase 900 soldados catarinenses entrarem em um navio, passarem quase 30 dias em alto mar e chegarem a uma terra completamente desconhecida, com língua também desconhecida, com exército de diversas nacionalidades e lutar por uma causa que muitos ainda desconheciam. Esses heróis precisam ser reverenciados sempre. O segundo motivo, que também me leva a ver, é a coragem. Em minhas palestras, que costumo dar por esse estado afora, eu lembro constantemente que aqui em Santa Catarina já se passou o maior conflito social da história do Brasil, da história do país, a Guerra do Contestado, que nesse ano completou 113 anos do seu início. Fez milhares de mortes em batalhas sangrentas. E não fossem os caboclos e os jagunços, que lutaram bravamente para a manutenção do território catarinense, Santa Catarina hoje talvez não teria o território que tem. Estaríamos reduzidos talvez a 50% de que somos hoje, general. Parte do território estaria pertencendo ao Paraná e talvez à Argentina. Santa Catarina, com certeza, não seria esse gigante que é hoje em economia. Nós somos o primeiro em produção de suíno no Brasil. Nós somos o segundo em produção de frango no Brasil. Nós somos o maior produtor de pescado, o maior produtor de cebola, o maior produtor de maçã, o maior produtor de alho. Nós somos um dos maiores produtores de motores elétricos do mundo inteiro. Para as senhoras e senhores terem uma ideia do que é Santa Catarina, de cada 10 geladeiras que se fabricam no mundo inteiro, pelo menos 5 ou 6 têm motores fabricados em Santa Catarina. De cada 10 eletrodomésticos que cada um de nós tem em casa, praticamente 100% tem motor fabricado em Santa Catarina. Esse é um estado gigante, que temos somente 1,1% de todo o território nacional, temos somente 3,4% da população brasileira, mas somos o 6º maior produtor de alimentos do Brasil, somos o 6º maior arrecadação de impostos e somos o 7º exportação. Não fosse então os jagunços e os caboclos, nós não estaríamos hoje com o território. Mas não fosse a Força Expedicionária Brasileira, talvez o Brasil estivesse sofrendo até hoje, junto com os outros exércitos pertencentes a todos os estados da Federação. Por isso, sessões solenes como esta, que prestam homenagens aos soldados que serviram na guerra, também servem para lembrar que devemos lutar pela paz. Lamentavelmente, hoje temos grandes focos de guerra em várias partes do mundo, e que todos assistem isso diariamente. O quanto precisamos buscar o diálogo, para evitar ao máximo entrar em campo de batalha. O quanto uma guerra pode trazer de sofrimento e de prejuízo para uma nação, para um continente. Mas se preciso for, também precisamos estar preparados, com uma força treinada, capacitada, com capacidade suficiente de enfrentamento a qualquer inimigo que nos enfrentar. Torçamos, mas torçamos muito, para que vocês militares não precisem entrar em campo de batalha. Nós, infelizmente, acompanhamos atualmente, e até em tempo real,
com a tecnologia de hoje em dia, o horror de uma guerra. Mas caso haja necessidade, sabemos que existem homens e mulheres dispostos a defender um país na defesa da sua soberania. E repito, na defesa da democracia. O terceiro motivo que me fez propor essa sessão é de uma homenagem que recebi ainda em 2004, quando eu ocupava o cargo de secretário de Estado da Administração. Um honroso cargo de secretário de Estado da Administração no governo Luiz Henrique da Silveira. E a homenagem que recebi, eu aguardo com muito orgulho, e me foi prestada pela Seção Regional Florianópolis da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária do Brasil. E me foi entregue, na época, por um amigo que eu acabei conhecendo e que me deu um quadro que eu guardo até hoje. Eu fui homenageado pela Força Expedicionária Brasileira em 28 de abril de 2004, está aqui o quadro guardado até hoje. Essa relação eu tenho com os pracinhas. Por que isso, gente? Porque nos anos que exerci a função de secretário de Estado, eu colaborei muito para o funcionamento da Força Expedicionária Brasileira, a secção aqui de Santa Catarina. Na época, eu cedi para eles um imóvel do Estado, para eles se instalarem lá, cedi a eles todo o mobiliário necessário e cedi a eles todo o material de expediente por longos anos. E onde funcionava exatamente na rua Vitor Meireles, bem ao lado aqui do antigo prédio do Correio Telégrafo, na rua Vitor Meireles, bem aos fundos do Museu Vitor Meireles. Todo aquele espaço atrás do Museu Vitor Meireles já foi demolido. Ali funcionava a antiga FUCAT. Então, de lá para cá, eu nunca mais me desvencilhei, né, dos pracinhas. E, como disse, me foi entregue pelo seu Gilberto Narras. Quem foi Gilberto Narras? Gilberto Narras nasceu em Palhoça e, desde cedo, depois construiu família, ele foi morar na Agronômica, no bairro onde eu nasci, bem próximo da minha casa, a uns 200 metros. Eu nasci na rua Rui Barbosa e o seu Gilberto, com a família, foi morar na rua São Vicente de Paula, a uns 200 metros da minha casa. E ele chegou com a esposa e 3 filhos, do qual eu me tornei amigo dos 3 filhos. Um deles, inclusive, se tornou procurador de Justiça de Santa Catarina, o Gilberto Narras Filho, que veio a falecer, né? Mas o Gilberto Narras, nós chamávamos de seu Gilberto, infelizmente faleceu em 2010, aos 81 anos de idade, e ele foi radiotelegrafista do navio que partiu do Rio de Janeiro até a Itália na Segunda Guerra Mundial. E o seu Gilberto contava para nós longas histórias, né, da guerra, que a gente ia para a casa dele, principalmente ou nos finais de tarde, depois da escola, ou no final de semana, depois de um jogo de futebol, já que ele era juiz de futebol, né, dos campeonatos catarinenses. E até tem uma história que eu vou contar para você, né? E ele também era jornalista. O seu Gilberto se tornou jornalista, né? E, como disse, famoso, né, árbitro de futebol. E o seu Gilberto presidiu a Associação Regional da Fé por 30 anos. E quem é daqui de Florianópolis vai lembrar, com certeza, dele andando com a sua medalha de ex-combatente no pescoço. Mas, general, em 1971, 1º de abril de 1971, as Forças Armadas pediram a realização de um jogo de futebol entre o Avaí e o Figueirense, no campo da Liga. Quem é de Florianópolis, o mais antigo, vai saber. Onde é que fica o campo da Liga, gente? Onde hoje é o Shopping Beira-Mar. Ali tinha um campo de futebol. Chamava-se, na verdade, é Campo Adolfo Conder, mas popularmente Campo da Liga, porque ali jogava todo mundo, né? E esse jogo ficou marcado e começou a realizar. E o governador do estado, na época, Colombo Machado, estava presente no estádio, em homenagem às Forças Armadas. Lá pelas tantas, aos 10 minutos do segundo tempo, uma bola mal dividida entre 2 jogadores, um do Avaí e um do Figueirense, gerou uma briga generalizada em campo. Uma briga sem precedente. Não restou outra alternativa ao seu Gilberto Narras do que encerrar o jogo
expulsando os 22 jogadores. E aí é que o Almirante não gostou. O Almirante não gostou, entrou no campo e determinou que o senhor Gilberto Narras convocasse os 22 em campo outra vez contra o nosso jogo. Diz o senhor Gilberto Narras para o Almirante: Almirante, lá fora manda o senhor, aqui eu só mando eu, está encerrada a partida. Foi exatamente isso que aconteceu. Uma passagem interessante da nossa história, né? Não entendi, coronel? Mas é uma passagem, os mais velhos como eu sabem disso, né? Até porque eu joguei, eu fui, pode tocar o microfone? Pode. Pasto do Bode, exatamente, Pasto do Bode. Tá? E que eu joguei bola lá, eu fui juvenil do Avaí, né? Mas essa homenagem, vamos retomar agora aqui o nosso, mas essa homenagem que me foi concedida na época, como eu fui secretário de Estado, como eu já disse. Mas hoje, todo aquele prédio ali da FEB, da FUCAT, foi tudo demolido. Então, esses foram os motivos que me motivaram a solicitar a realização desta sessão solene. Senhores militares, senhoras militares, demais convidados que nos acompanham pela TVA, que o espírito da Força Expedicionária Brasileira não se apague. Que essa lembrança continue ecoando ao longo de muitos e muitos anos. Quero aqui recordar que ainda semana passada eu assisti na televisão, num dos canais nacionais, né, as comemorações que os países aliados estavam fazendo na Europa, em comemoração aos 80 anos, e me lembrei dessa sessão solene, né, o quanto nós temos que homenagear. E, sinceramente, eu sinto que nós estamos fazendo pouca homenagem a quem se deu tanto pela pátria brasileira. Então, me tocou isso profundamente. Então, essa homenagem, né, dos nossos pracinhos, que sirvam de alerta, mas também sirvam de exemplo para as próximas gerações. A coragem em defender o bem, em defender o que é certo, em defender a liberdade, precisa sempre ser valorizada. Muito obrigado e boa noite para todos. Antes de darmos continuidade, de chamar o mestre de cerimônia para as homenagens, eu gostaria de pedir à nossa área técnica que fizesse rodar o vídeo institucional, por gentileza. Preservar isso tudo, tem que ter por hábito, senão a história se vai.
Como deve ter sido difícil na época, né? Temperatura, falta de equipamento adequado, é realmente muita coragem. A seguir, convido a mestre de cerimônia para conduzir a entrega das homenagens. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, o Poder Legislativo catarinense presta homenagem à Força Expedicionária Brasileira pela passagem dos seus 80 anos do Dia da Vitória. Mais de 25 mil militares brasileiros participaram da luta ao lado dos aliados, contribuindo para a derrota do nazifascismo e a restauração da paz mundial. Nossos soldados cumpriram sua missão com firmeza e disciplina. Esta data nos convida à reflexão e ao reconhecimento. A memória da FEB permanece como parte importante da nossa história e do compromisso do Brasil com a liberdade e justiça. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos Vieira para fazer a entrega das homenagens. Recebe a homenagem a 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, neste ato representada pelo senhor Comandante-General de Brigada, Gelson de Souza. Recebe a homenagem o 63º Batalhão de Infantaria, Batalhão Fernando Machado, neste ato representado pelo senhor Comandante Tenente Coronel Luiz Henrique Vig Teixeira.
recebe a homenagem à Base Aérea de Florianópolis, neste ato representada pelo senhor Comandante Coronel Aviador João Paulo Gomes Lima da Silva. Recebe a homenagem à Capitania dos Portos de Santa Catarina, neste ato representado pelo senhor Capitão dos Portos, Capitão de Mar e Guerra, Christian Modesto de Rezende. Recebe a homenagem in memoriam o soldado Arnoldo Cândido Raulino, neste ato representado pela presidente da Associação Nacional dos Descendentes e Amigos da Força Expedicionária Brasileira de Florianópolis, senhora Clélia Maria Cross Andrade. Agradecemos ao senhor deputado pela entrega da homenagem e parabenizamos a todos os homenageados desta noite. Esta sessão está sendo transmitida pela TVAL e pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube, onde ficará disponível para visualização. Neste momento, acompanharemos a interpretação pela Banda de Música da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, a Canção do Expedicionário, composta por Guilherme de Almeida e Espartaco Rossi, no ano de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, exaltando a coragem e o dever dos soldados da Força Expedicionária Brasileira. E a música Aquarela do Brasil, composição de Ari Barroso, que celebra as belezas e a identidade cultural do Brasil, positivando a imagem do país no exterior. Uma boa noite.
Convido para fazer uso da palavra a senhora presidente da Associação Nacional dos Descendentes e Amigos da Força Expedicionária Brasileira de Florianópolis, a senhora Clélia Maria Creuch Andrade, por gentileza. Boa noite. Eu vou emprestar a minha voz para fazer a leitura de uma carta escrita por um manezinho da ilha, um pracinha chamado Nilson Vasco Gondim, que escreveu para os seus pais no dia 18 de março de 1945. Queridos pais, espero que ao receberem esta carta estejam gozando da mais perfeita saúde e vivendo dias felizes. Quanto a mim, com a ajuda de Deus, sigo forte e com saúde, ainda com muitas saudades de todos de casa, dos parentes e amigos. Recebi cartas da mamãe, datadas dos dias 16, 17, 24 e 26 de fevereiro, as quais passo a responder. Tenho recebido também cartas da senhora que me envia, embora com muito atraso, o que é natural. Em uma carta anterior, acusei o recebimento de 18 correspondências, sendo uma da Liege, uma do Arlindo, uma do Túlio, uma da Liene, uma do papai e o restante da senhora. Como veem, as cartas chegam todas de uma só vez, devido às dificuldades do transporte. Mamãe comentou que na minha volta haverá uma grande festa. Muito bem, pode ir preparando os quitutes, pois o retorno não deve demorar. Querida, não falei com o capitão Fernando ainda,
porque, como já lhe expliquei, eu sou da infantaria, linha de frente, e ele está no QG, na retaguarda. Assim, é quase impossível nós nos encontrarmos. Quanto ao meu dinheiro da Previdência, está sendo depositado regularmente no Banco do Brasil. Ontem, li uma mensagem da senhora no programa O Globo Expedicionário. Até agora, recebi apenas 2 encomendas, uma contendo balas e chocolates e a outra com uma camiseta de lã, pasta de dente e uma lata de sardinha. Fiquei muito contente quando recebi as caixas. Os meus soldados me cercaram dizendo: muito bem, meu bom soldado, sargento comandante, vamos ver o que nossa mamãe mandou para o nosso bom sargento. Ao abrir a caixa, com balas e chocolates, a reação foi geral. Uns diziam em italiano: andiamo a mangiare questa deliciosa roba, presto e súbito. Vamos comer essa deliciosa comida rápido e já. Outros exclamavam: Dio mio, chocolate, guardate. Meu Deus, chocolate, olhem. E a festa durou horas, regada a piadas, risadas. Como veem, a alegria foi enorme. Recebi também o retrato da mamãe e do papai, que sempre levo comigo. Quando sou encarregado de alguma tarefa difícil e arriscada, olho para eles por alguns minutos antes de partir. Isso me dá mais coragem e confiança, pois sei que tenho entes queridos que rezam por mim. Peço então a Nossa Senhora, a Jesus Cristo e a toda a corte celeste que me protejam e me façam voltar são e salvo. Assim como também aos meus companheiros das missões mais perigosas, as quais nos lançamos de peito, confiando em Deus Todo-Poderoso. Já respondi às cartas da Liege, da Liene e esta agora, mamãe. Envio abraços e lembranças à tia Alcina, ao tio Lindolfo, ao tio Nini, tia Nair, tio Jovi e todos os primos e amigos. Abraços a todos da casa, assim como o número 1, número 2 e o número 3. Ao Túlio, felicidades e juízo, né? Nesse segundo ano. Sem mais, termino pedindo a bênção para todos de casa, parentes e amigos, e para esse filho que tanto lhe estima, Nilson. Obrigada. Eu não sou tão velho assim, mas eu conheci bem a família Gondim, aqui de Florianópolis. Inclusive, um dos seus descendentes se formou comigo na Universidade Federal de Santa Catarina, Frederico Gondim. Moraram ali na rua Joaquim Costa, na Agronômica, ali, bem perto da... Isso, eu tenho. Vamos ouvir, então, a palavra do senhor comandante-geral da Polícia Militar, coronel Emerson Fernandes, neste ato representando o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Boa noite a todas as senhoras, todos os senhores aqui presentes.
Gostaria de fazer saudação ao deputado estadual Marcos Vieira, proponente dessa sessão, e é um parlamentar que tem fortíssimas relações com a Polícia Militar de Santa Catarina e que sempre foi um grande parceiro da nossa instituição. Saúdo o comandante da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, dileto amigo, general de brigada Gelson de Souza. Também o senhor comandante da Capitania dos Portos de Santa Catarina, capitão de mar e guerra, Cristian Modesto Rezende. Comandante da Base Aérea de Florianópolis, coronel aviador João Paulo Gomes Lima da Silva. E o senhor comandante do 63º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, coronel Luiz Henrique Vig Teixeira. E a senhora presidente da Associação Nacional dos Descendentes e Amigos da Força Expedicionária Brasileira de Florianópolis, Célia Maria Croix Andrade, que acabou de reler um depoimento emocionante aqui da tribuna. Eu recebi com muita honra e muito orgulho essa missão de representar o nosso governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, nesta sessão solene, por 3 motivos. 3 pequenos depoimentos pessoais, pequenas experiências com o dia da vitória, né, general? A primeira delas, que eu tive a honra de fazer parte do primeiro grupo de policiais militares do Brasil, primeiro grupo de 7 policiais militares, que recebeu a medalha da vitória, diretamente entregue pelo presidente da República na ocasião, no aterro do Flamengo, lá no Rio de Janeiro. E muito me emociona lembrar desta passagem. A segunda experiência interessante que eu tive com o dia da vitória foi há exatamente 10 anos atrás, quando eu estava na Alemanha, numa viagem a passeio, e no dia 8 de maio de 1945, o dia da vitória, eram completados 70 anos, dia 8 de maio de 2015, eu estava na cidade de Berlim, e passeando pelas ruas de Berlim, tinha os totens nos quais a gente entrava e com várias telas apontadas para as 4 pontos cardeais da cidade, a gente conseguia visualizar e ver exatamente como estava aquele ponto da cidade de Berlim no dia 8 de maio de 1945, que foi também para mim uma experiência extraordinária. E a terceira razão é que, no final das contas, o dia da vitória também é um dia de celebração da paz, né? Congrega e congregando as 3 forças armadas do Brasil. Eu não tive a oportunidade de servir as Forças Armadas por ter ingressado na Academia de Polícia Militar de Santa Catarina aos 18 anos de idade. Mas eu tive a oportunidade de servir em 2 missões de paz das Nações Unidas, na condição de UN Police, policial das Nações Unidas, e nelas, 1 ano em cada uma no continente asiático e outra no continente africano, tive a grata e honrada oportunidade de trabalhar com vários integrantes das Forças Armadas. Depois que voltei, tive a nova grata e honrada oportunidade de trabalhar numa unidade, uma das únicas, não é a única, mas é uma das únicas unidades do Brasil, militares, que congrega as 3 Forças Armadas, mais um representante da Polícia Militar. Ou seja, o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, unidade na qual trabalhei com muito orgulho por 1 ano e meio.
e lá fiz grandes amigos, inclusive o meu comandante, na época, coronel, hoje, ainda no serviço ativo do Exército Brasileiro, general de Exército, pertencente ao alto comando do Exército Brasileiro, o então coronel e atual general Luiz Estorrilho Baganha, pessoa a qual tenho muita estima. Dito isso, esta ocasião também muito me honra testemunhá-la, representando o governador do estado, Jorginho Melo. Para quem não sabe, o governador é um forte entusiasta das Forças Armadas, tem grande apreço pela Polícia Militar de Santa Catarina, serviu ao Exército Brasileiro no tiro de guerra de Erval do Oeste, se apresenta de vez em quando como Cabo Melo, e tem muito orgulho desta passagem de sua vida. O governador do estado, Jorginho Melo, deixou um grande abraço aos presentes a esta nobre celebração. Muito obrigado e boa noite a todos. Convido para fazer uso da palavra o comandante da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, General de Brigada Gelson de Souza. Por gentileza. Senhor deputado estadual Marcos Vieira, deputado estadual da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que muito nos honra com a proposição desta sessão especial aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, deputado, por todo o seu apoio, o testemunho que o senhor deu aqui da sua história de ligação e apoio à Força Expedicionária Brasileira. Eu sei que se estende também ao Exército Brasileiro, à Marinha, à Força Aérea e à Polícia Militar, todas as forças de defesa e de segurança desse país. Muito obrigado ao senhor. O senhor dá mais uma amostra do valor que o senhor presta, do valor, da atenção que o senhor presta para nós, das forças de defesa e das forças de segurança. Muito obrigado, deputado. O senhor Juliano Luiz Pizeta, superintendente do Patrimônio da União de Santa Catarina, que muito nos honra com sua presença. O senhor coronel da Polícia Militar, comandante-geral da Polícia Militar, Emerson Fernandes, aqui representando o governador do estado de Santa Catarina, que testemunhou aqui a sua história muito interessante e o seu convívio com o general Baganha, que eu tenho também como uma das grandes referências pessoais e profissionais na minha vida. O senhor coronel Eleuson, nosso chefe de Estado-Maior, que destaco também que o coronel Eleuson comandou o 6º Batalhão de Infantaria Leve, que na verdade, na época da guerra, era o 6º Regimento de Infantaria, então foi comandante de uma unidade expedicionária. O senhor capitão de mar e guerra Christian Modesto de Rezende, capitão dos portos de Santa Catarina, que muito nos honra também com sua presença, com o apoio permanente e constante da nossa Marinha aqui no estado de Santa Catarina. O senhor coronel aviador João Paulo Gomes da Lima da Silva, comandante da base aérea de Florianópolis, também muito nos honra com sua presença e um permanente apoio também ao Exército Brasileiro aqui no estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Senhora coronel Vila Nova, diretora do Hospital de Guarnição de Florianópolis, senhor coronel Teixeira, comandante do 63 Batalhão de Infantaria, senhor capitão Branco, comandante do 14 Pelotão de Polícia do Exército, senhor tenente Pita, comandante interino da Companhia de Comando da 14, Brigada de Infantaria Motorizada, senhora Clélia, presidente da Associação dos Dependentes e Amigos, Descendentes e Amigos da Força Expedicionária Brasileira, que muito nos honra com o seu trabalho e com a leitura aqui que nos emocionou bastante. Muito obrigado, dona Clélia, por manter vivo o espírito, manter viva a lembrança da nossa Força Expedicionária Brasileira. Senhor subtenente Nascimento, adjunto de comando da nossa brigada, filhos,
netos, expedicionários que estão aqui presentes, prestigiando, não somente aqui presentes, mas que também acompanham essa solenidade, seja aí pelas nossas redes sociais, seja pelo canal de comunicação aqui da Assembleia Legislativa. As autoridades civis e militares já nominadas pelo protocolo, convidados, oficiais, subtenentes, sargentos, cabos e soldados, destacar aqui de forma especial nossa banda, que sempre abrilhanta muito a nossa atividade. Muito obrigado. Deputado, eu vou me prolongar um pouquinho aqui, porque algumas ideias eu acho interessante que eu aqui representando as nossas Forças Armadas e também a Polícia Militar, acho interessante a gente deixar marcado aqui nessa casa, onde estão os representantes do Estado de Santa Catarina, que é um modelo de Estado para todo o nosso país. E certamente os seus representantes também o são, porque senão o Estado não seria isso daqui. Então, muito obrigado por essa oportunidade e parabéns pelo trabalho que é aqui realizado. Então, inicio as minhas palavras, antes de mais nada, agradecendo mais uma vez ao excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos Vieira, por ter proposto essa sessão especial. E não posso deixar também de agradecer ao excelentíssimo senhor deputado estadual Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por ter aceito e viabilizado esse ato solene que nos ajuda a manter viva a história da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Agradeço em nome de todos os integrantes da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, falo aqui também pela Marinha e pela Força Aérea, pelas homenagens que nos foram feitas nesta oportunidade. Muito obrigado. O dia da vitória das forças aliadas contra o eixo na Europa, lembremos aqui que a guerra só terminou em agosto, o Teatro do Pacífico, a paz só reinou em agosto de 1945. Então, a vitória que nós estamos celebrando foi no Teatro de Operações da Europa. Completa hoje 80 anos. O Brasil, por meio da Força Expedicionária Brasileira, contribuiu para esse desfecho que restituiu a democracia e a liberdade ao mundo. Com efeito, nas idas e vindas da história da humanidade, a guerra se faz sempre presente. Mudam as formas, mas o emprego da expressão militar do poder nacional continua a ser um recurso muito utilizado. Assim, no final de 1943, instado pela escalada dos acontecimentos, o Brasil convocou para a luta mais de 25 mil homens e mulheres, dentre os quais 956 jovens catarinenses. Alguns diziam que seria mais difícil a cobra fumar que o Brasil participar da guerra. Contrariando os incrédulos, aquela geração de militares atravessou o Atlântico e tomou parte, por 8 meses, dos combates na frente mediterrânea do Teatro de Operações Europeu, fazendo a cobra fumar. Nessa sessão especial tão significativa, busca-se rememorar, refletir e homenagear. São fatos e personagens que precisam ser lembrados, pois fizeram parte do conflito que tornou o século XX o mais sangrento de todos os tempos, e porque são exemplos de coragem, determinação e superação que ecoam, como o senhor bem falou, ainda hoje. Rememorar a história nos permite comparar, identificando semelhanças e diferenças entre os antecedentes daquela guerra e os fatos conturbados que estamos vivenciando nos dias de hoje. Atualmente, vivemos a chamada era da competição entre as grandes potências, Estados Unidos, China, Rússia, Europa e Índia. Competição esta por limites fronteiriços, por mercados comerciais e por influência mundial. Os investimentos em defesa crescem em todo o globo. Há, em curso, 114 conflitos na superfície terrestre, dos quais 3 são internacionais. Os atores não estatais, por vezes chamados de proxies, ocupam um papel proeminente nesta nova faceta da guerra. Aliás, esta é uma forma inovadora de bular a Carta das Nações Unidas, a qual proíbe as guerras de conquista. As potências, utilizando os proxies de forma indireta, mexem suas peças no tabuleiro geopolítico mundial e, alegando legítima defesa, usam crescentemente as forças militares. Nesse contexto, percebemos muitas semelhanças com o distante início do século XX. À época, o mundo também vivia uma competição, mas era entre os grandes impérios: Reino Unido, Alemanha, União Soviética, França, Itália e Japão. Era o imperialismo,
e a competição por mercados e por novas colônias. Uma conjuntura que gerou tensões e ressentimentos, instigando a formação de alianças e blocos militares, bem como uma corrida armamentista. Bastou um pequeno estopim para ser deflagrado o duelo mortal de vontades, com as potências lançando mãos de seus meios militares para fazer valer seus interesses. Foi um episódio triste da história da humanidade. Um episódio que teve 2 capítulos. O primeiro, a Primeira Guerra Mundial, uma guerra total, com mais de 10 milhões de mortos, quando os vencedores impuseram uma rendição humilhante que ensejou circunstâncias favoráveis à ascensão dos governos totalitários nazifascistas. As potências humilhadas, a revelia dos acordos de paz, desencadearam o segundo capítulo, a Segunda Guerra Mundial, ainda mais sangrenta, dessa vez com mais de 50 milhões de vítimas. O Brasil, apesar de sua índole pacífica e ordeira, sempre é arrastado, direta ou indiretamente, por esses conflitos mundiais, em virtude de suas dimensões e de seu potencial de recursos. Assim ocorreu no período colonial e do Império, e também no século XX, não foi diferente. Não obstante a declaração de neutralidade das Américas, o país se viu levado, por força de compromisso internacional, a romper com o eixo, após o ataque japonês contra os Estados Unidos em Pearl Harbor, Havaí, em dezembro de 1941. Na sequência, no ano de 1942, no decorrer da chamada Batalha do Atlântico, em que os submarinos alemães afundavam os navios mercantes do Novo Mundo que supriam as forças aliadas na Europa, 25 navios brasileiros foram inexplicavelmente torpedeados com o sacrifício de centenas de vidas inocentes e indefesas. Esses ataques covardes levaram o Brasil a declarar guerra contra o eixo. Naquele momento, o governo brasileiro decidiu enviar uma força expedicionária para cooperar com os aliados na missão de derrotar um inimigo comum. A expressão militar do Brasil, de então, era dependente de meios externos e possuía uma matriz preponderantemente francesa. Tínhamos poucas indústrias e faltavam meios militares para o combate. Os Estados Unidos eram a fábrica do mundo e supriram as necessidades de material de emprego militar de todos os aliados. Eles ofereceram os meios para poder contar com o apoio brasileiro no esforço de guerra. Dessa forma, na segunda metade do ano de 1943, o Brasil iniciou a organização da Força Expedicionária Brasileira, a nossa FEB, contando com o apoio irrestrito dos norte-americanos. A FEB, inicialmente, foi concebida para ser composta por 3 divisões. Entretanto, graças às vitórias dos aliados, na primeira metade do ano de 1944, restringiu-se a uma divisão, a primeira divisão de infantaria expedicionária. As forças brasileiras desembarcaram na Itália a partir de 16 de julho de 1944, transportados por navios norte-americanos e escoltados por navios da nossa Marinha. Momento em que os aliados iniciavam as ofensivas que derrotariam as forças nazifascistas na Europa. Na frente ocidental, havia ocorrido o desembarque na Normandia e as tropas aliadas lutavam para retomar Paris. Por sua vez, na frente oriental, os soviéticos reconquistavam a Bielorrússia e avançavam em direção à Polônia. Enquanto isso, na frente mediterrânea, os aliados, após vencerem no norte da África, desembarcaram em Anzio e reconquistavam Roma, forçando Mussolini a se instalar em Milão, no norte da Itália. Faltavam tropas para consolidar a vitória aliada em solo italiano, e a FEB foi a solução, pois substituiu forças que haviam sido deslocadas para a frente ocidental. Na Itália, os aliados estavam organizados no 15º Grupo de Exércitos, integrado pelo 5º Exército norte-americano e pelo 8º Exército britânico. A divisão brasileira uniu-se ao esforço norte-americano, passando a integrar o 4º Corpo de Exército daquele país, comandado pelo general Kittenberg. O efetivo brasileiro era pequeno comparado com os das grandes potências aliadas. Contudo, a FEB realizou um esforço muito além de suas capacidades, honrando as tradições vitoriosas de nossos antepassados, que sempre se adaptaram e se fortaleceram diante dos cenários de adversidade.
O esforço sobre-humano dos pracinhas, como eram chamados carinhosamente os febianos, pode ser medido pelo pouco tempo de preparação e de treinamento, com os novos meios e a nova doutrina que recebiam. Também pela coragem com que enfrentaram um inimigo forte, valoroso e experiente, que se encontrava entrincheirado no terreno íngreme dos contrafortes dos Apeninos italianos. E, por fim, por haverem superado temperaturas que chegavam a menos 20 graus Celsius. Com bravura, disciplina e honra, nossos militares superaram todas as diversidades e deixaram escritos belos feitos das armas brasileiras. De 13 de setembro de 1944 a 2 de maio de 1945, conquistaram posições inimigas no Vale do Serque, no Vale do Reno, no Vale do Panaro e na planície do Rio Pó. Nesta última, obtiveram a rendição de quase 20 mil adversários alemães e italianos. Regiões como Barga, Monte Castelo, Montese e Fornovo de Tarro testemunharam feitos heróicos que nos enchem de orgulho ao serem rememorados. E eu não posso aqui deixar de destacar a participação do primeiro grupo de aviação de caça, Sentapua, que cumpriu missões, mesma coisa que a nossa FEB, comparativamente aos aliados, missões, efetivo muito pequeno, mas a efetividade das missões da Força Aérea foi elevadíssima, muito acima da média dos combatentes e dos pilotos da época. Então, a Força Aérea Brasileira também participou efetivamente, contribuindo para esses resultados. Esses feitos heróicos nos fazem refletir sobre a guerra e sobre o papel dos militares. A guerra, enquanto mecanismo para a resolução de disputas de poder, cria um ambiente de caos, de destruição e de sofrimento. Essa dor ninguém quer. Entretanto, a construção da paz e a garantia da liberdade podem passar necessariamente pela vitória militar. É nessa circunstância que cidadãos comuns são revestidos de grandes responsabilidades, ao envergarem uma farda e ao empunharem armas, assumindo o papel de guardiões dos interesses da sociedade e da pátria contra as hordas inimigas. Esses guardiões, com o apoio moral e material da população que representam, são treinados física, ética e moralmente para suportar os horrores de um conflito. Naquela guerra, os pracinhas foram nossos guardiões, os guardiões da democracia e da liberdade. Os pracinhas, vencendo a desconfiança, consagraram a capacidade militar brasileira em solo europeu. Os catarinenses, em particular, foram lídimos representantes dos mais nobres heróis de nossa história. Nesta sessão, lembramos o soldado Raulino, que foi aqui homenageado, natural de Florianópolis, que tombou na Itália durante os embates pela tomada do Monte Castelo. Contudo, permitam aqui lembrar de outro jovem, o soldado Alfredo Estevão da Silva, natural de Joinville, um padeiro no então 13º Batalhão de Caçadores, o 13BC, que hoje é o 62 Batalhão de Infantaria. Voluntário, o nosso padeiro foi voluntário para ir para a guerra, e o soldado Estevão passou a integrar o 11º Regimento de Infantaria, de São João del Rei, em Minas Gerais. No regimento, destacou-se por sua força e combatividade, tanto nos treinamentos como nos primeiros combates na Itália, sendo então selecionado para compor a elite daquela tropa, o pelotão especial do 11RI. Esse pelotão era um grupo de cerca de 30 homens, formados pelos melhores militares da unidade e que recebiam as missões mais arriscadas. Em verdade, as circunstâncias transformaram um jovem do interior do estado de Santa Catarina em um combatente de elite, enfrentando experientes e impiedosos militares nazifascistas na Itália, a mais de 9.000 quilômetros de sua casa. O bravo padeiro do 13BC, que me permite chamar dessa maneira, no dia 13 de abril de 1944, escreveu seu nome na história com sangue e heroísmo. Naquele dia, o pelotão especial do 11RI realizava uma ação surpresa contra as posições alemãs, em Montese. O objetivo era facilitar o ataque da Força Expedicionária Brasileira a ser desencadeado nos dias seguintes. Durante a operação, o inimigo implacável engajou o efetivo brasileiro com suas metralhadoras, ferindo mortalmente o tenente, comandante do seu pelotão. O corpo do jovem oficial jazia imóvel em área controlada pelo inimigo. O soldado Estevão não se conformou em deixar para trás um camarada, e mesmo sob o intenso fogo, retornou para resgatá-lo.
pois imaginava que ainda poderia salvá-lo. Quando alcançou o corpo do tenente, também foi alvo de uma rajada de metralhadoras e tombou sem vida sobre o corpo de seu comandante. Montese, a propósito, foi o local onde foi morta a maior parte dos catarinenses na Segunda Guerra Mundial. Ali, naquela pequena cidade italiana, tombaram 14 catarinenses. O sacrifício desses heróis fora decisivo para a vitória que viria 2 semanas após, quando, em 2 de maio de 1945, as forças inimigas capitularam em Milão. Durante a Segunda Guerra Mundial, centenas de militares brasileiros perderam suas vidas. Foram 467 da Marinha, dos quais 19 catarinenses, 443 do Exército, dos quais 30 catarinenses, e 9 pilotos da Força Aérea Brasileira. Assim é a profissão das armas, cuja essência é servir, fazendo qualquer sacrifício, mesmo o extremo, para defender, proteger, ajudar a sociedade, garantindo a prevalência do interesse coletivo. O espírito daqueles pracinhas os conduziu a contribuir para a vitória alhada, e é esse mesmo espírito que move as novas gerações de militares, as quais se mantêm prontas, deputado, a agir em situações de grandes adversidades, seja em caso de conflito, seja em situações de caos oriundas dos grandes desastres naturais. E aqui eu vou fugir ao protocolo para agradecer ao senhor pela emenda parlamentar, que vai nos permitir adquirir meios para que a gente possa cumprir essa missão de ajudar os irmãos catarinenses nas grandes catástrofes. Assim como na Segunda Guerra Mundial, as forças militares continuam sendo instituições permanentes e apartidárias, alicerçadas na hierarquia e na disciplina, mas, acima de tudo, na ética, na moral e na virtude. Elas existem para vencer as guerras, restabelecer a paz e mitigar os sacrifícios da sociedade em cenários adversos. Definitivamente, essa missão tão complexa não pode ser cumprida sem o apoio irrestrito da sociedade, da qual as Forças Armadas fazem parte. Um apoio que passa, inicialmente, pelo entendimento do papel singular dos militares e, sobretudo, pelo empreendedorismo e pela inovação do setor produtivo nacional que arma e equipa os seus guardiões, capacitando-os a dissuadir e a combater as ameaças. Nesse aspecto, ressalta-se, o Estado de Santa Catarina é um grande exemplo, constituindo-se no Estado que mais contribui proporcionalmente para a indústria de defesa nacional, e onde temos um permanente e irrestrito apoio por parte da população e das autoridades dos 3 poderes. Encerro essas palavras agradecendo mais uma vez à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, na pessoa do seu presidente, e ao senhor deputado Marcos Vieira, que propôs essa sessão especial, por esta oportunidade de memória e de reflexão. E como forma de homenagear os 30 catarinenses tombados na Segunda Guerra Mundial, solicito autorização ao senhor deputado para que seja entoado o toque do silêncio, durante o qual eu convido a todos a ficarem de pé, em sinal de respeito àqueles que fizeram o máximo sacrifício pela nossa liberdade e para que estivéssemos aqui nesse momento. Que os feitos da Força Expedicionária Brasileira, o espírito de sacrifício dos pracinhas, continuem a nos inspirar para que possamos enfrentar com coragem e honra os desafios do presente. Glória à Força Expedicionária Brasileira. Muito obrigado.
A presidência agradece a presença das autoridades militares, das autoridades civis e de todos aqueles que nos honram com seu comparecimento nesta noite especial. Convoco sessão ordinária para amanhã, em horário regimental, e após ouvirmos a interpretação do hino de Santa Catarina, composição de José Basilício de Souza e Horácio Nunes Pires, pela banda de música da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, estará encerrada a presente sessão.